Sabe aquele ditado brasileiro, na cala-te boca? Às vezes ele funciona. Acredite, tem situações em que ele vai funcionar mesmo. Tem horas que o silêncio é importante. Entre os judeus tem uma frase muito interessante, tem um adágio, né, que eles usam com muito interesse, que diz assim, olha, a proteção da Torá é a tradição. A proteção da sua riqueza é o dízimo. A proteção da sua castidade são os votos. A proteção da tua sabedoria é o silêncio. Nossa. Olha só que frase profunda, né, pra gente pensar. Silêncio também é resposta. Um outro sentido que silêncio nos traz é a ideia de resposta. Tem horas que o silêncio é uma resposta clara. Isso é verdade. Você não tem nada para dizer e a pessoa não diz nada, está respondendo às vezes. Não é assim? Já falei com você 258 mil vezes e a pessoa fica em silêncio. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 23, diz que os líderes religiosos do Sinédrio interrogavam Jesus fortemente e diz assim, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Aleluia! Eles ficavam loucos. Como é que esse homem consegue ficar calado diante dessa avalanche de afrontas, de tapas, acusações, testemunhas falsas, mas testemunhas testemunhando contra ele? Mas como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aleluia! Não levantou a sua voz. Não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. É fantástico isso. Aleluia! Né? Tem horas que Deus quer que você dê a maior de todas as respostas. A resposta que você pode dar às vezes, sabe qual é? Silêncio. Porque tem situações na vida que a gente vive, às vezes, Aleluia. Que muita gente vai chegar para você, vai chegar para mim e vai dizer assim, onde é que está teu Deus nessa confusão toda? E quando a gente olha só para as circunstâncias, parece que aquela pessoa tem razão. Quando a gente olha para aquela bagunça toda, que às vezes a vida da gente pode ter se tornado uma situação, aquele negócio que parece que não tem uma resposta que encaixa com aquilo que a gente crê, com a Bíblia, com a palavra. Sabe qual é a resposta que a gente tem que dar nessa hora? Não responder palavra. Aleluia. Sabe por quê? Porque muitas vezes nessas confusões todas, a gente pode perder a oportunidade de deixar Deus falar. É verdade. O nosso silêncio pode ser muitas vezes o passo para trás que a gente tem que dar para deixar que Deus fale. Para que Deus diga assim, peraí, Aleluia. meu servo, minha serva. Oh, glória! Agora sou eu que vou falar. Aleluia! Sou eu que vou mostrar onde é que eu tô nessa situação toda. Glória a Deus. Mas às vezes a gente tem que fazer, sabe o quê? Ó? Silêncio. Como a gente gosta de falar, né? Tem momento para tudo, né? Vai ter um momento de falar, mas tem um momento de calar. E é importante, às vezes, a gente calar e deixar Deus agir, Deus falar por nós. Isso é muito importante. É um ato também de confiança em Deus, né, Cláudio? Isso. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas, resolver as coisas logo, a gente quer, sabe, arrumar as coisas, fazer as coisas do nosso jeito. E esperar em Deus é um ato de confiança, querido. E às vezes o silêncio é necessário, a gente tem que discernir. Vai ter um momento de falar? Sim, vai ter. Mas vai ter um momento de calar. E quando chega o momento de calar, que a gente fala, a gente atrapalha tudo. Verdade. A gente destrói em vez de construir. Então a gente tem que discernir o Espírito, querido. Discernir qual a direção que Deus está nos dando. Se é para estar em silêncio, fiquemos em silêncio. E esperemos o agir de Deus. Se não, vamos falar conforme a direção do nosso Senhor. E a gente tem que ter esse discernimento como igreja. Glória a Deus, é isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Por isso que Eclesiastes 3:7, que a gente já citou, tem tempo para tudo. Falar e calar. Aleluia. Uma coisa interessante sobre o silêncio é que o silêncio é muito apreciado no Oriente. Uma pessoa que sabe ser silenciosa, ela é valorizada. Aqui não, aqui a gente geralmente valoriza os barulhentos, né? Na pessoa muito calada, a gente desconfia da pessoa, né? Fulano é muito calado pelos cantos, tem alguma coisa com ele. Quando na verdade
às vezes, é apenas uma característica de personalidade. Mas, olhando nesse prisma, silêncio também tem uma outra acepção. A ideia de quietude. Paz interior. Aleluia. Que faz com que você não sinta a necessidade de sair bradando, fazendo agitação. Sim. O silêncio aqui assume uma dimensão interior. Aleluia. É o silêncio que vai para dentro da alma. Nossa. É o silêncio que acalma os pensamentos. É o silêncio que faz com que o coração inquieto relaxe e descanse. É o silêncio, muitas vezes, em que nós nos calamos dentro da nossa alma aflita e agoniada. E a gente pode escutar, então, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus nos lembrando quem Ele é, que está tratando da nossa vida. E que a gente tem que, às vezes, só ficar quietinho e receber dele direção. Aleluia. Mas a nossa vida é tão agitada, os nossos pensamentos são tão conturbados, a nossa agenda é tão repleta de coisas que muitas vezes falta tempo para a gente simplesmente parar. Ajuda-nos. E ficar quieto, em silêncio. Ajuda-nos, e esperar com ânsia. Aleluia. Para ouvir a voz do nosso Deus. Senhor. Aleluia. A cidade de Jerusalém estava cercada. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de soldados de Senaqueribe para destruir a cidade. Ezequias escreveu um salmo maravilhoso. E a gente um dia vai compartilhar ele aqui, o Salmo 46. Aleluia. Quando ele chega no versículo 10 do Salmo 46, Deus fala: aquietai-vos. Aleluia. Fiquem quietos, fiquem em silêncio, aquietem as almas de vocês. Baixa o facho. Fica quieto. Oh, e saibam que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. Glória a Deus. Serei exaltado em toda a terra. Aleluia. Amados, que coisa linda. Que coisa linda é saber que tem horas que Deus vai dizer assim: aleluia, menos tarefa, menos atividade, menos. Eita, Deus. Fica quietinho aí, que eu tenho algo para tratar contigo. Está refletindo bem essa realidade que a gente está vivendo hoje, né, Cláudio? Todos tiveram que parar. Parar. Literalmente parar. Diante de toda a circunstância que está acontecendo, todo mundo teve que parar, se aquietar, parar. E Deus tinha um propósito em tudo isso. É verdade. Deus Glória tinha um propósito. ao nome do Senhor. Quietude. Virtude do silêncio da alma. Sim. É tão lindo aquele louvor, né? Que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Ouvir tua voz. É maravilhoso, mas para aquietar a alma, silêncio. Agora, depois de dito tudo isso, a Páscoa nos remete justamente ao silêncio da morte, ao silêncio que é provocado pelos mortos. Porque a primeira Páscoa, como a gente viu, foi na noite em que o anjo do Senhor, o anjo da morte, passeou pelas terras do Antigo Egito, ceifando a vida dos primogênitos. Sim. Enquanto o anjo da morte punia e humilhava a Faraó e seu povo, o povo de Deus aguardava em silêncio a salvação que ele tinha providenciado. Aleluia, a libertação. Enquanto o silêncio da noite era rompido pelos gritos dos egípcios que estavam perdendo os seus parentes, filhos, esposos, os primogênitos, eles em silêncio aguardavam a salvação do Senhor. Sim. Quando Cristo desce a sepultura, não existia ambiente para se falar. Não existia espaço para escrever uma linha que fosse digna de vir para a Bíblia. O Espírito Santo não direcionou nenhum deles para isso. Porque Cristo foi tirado da cruz e Cristo não tinha mais palavras. Era só o corpo. O corpo saiu da cruz para a tumba. O Salmo 115, no versículo 17, diz assim: os mortos não podem te louvar, Senhor.
tampouco te louvam aqueles que descem ao silêncio. A Páscoa nos faz refletir que muitas vezes precisamos de silêncio, de reverência, para entender que a Páscoa não é apenas vida, mas a Páscoa também é um episódio de morte. E eu duvido que alguém que encara a morte de um parente, de um ente querido, de alguém que estima, tenha ânimo para ficar falando, tenha ânimo para ficar tagarelando. Às vezes a dor é tão grande que outras pessoas têm que tomar a sua voz. Outras pessoas têm que assumir essa responsabilidade, até mesmo de falar com você que você está tão entalado, enlutado com aquela perda, que não há voz, só há silêncio. Jesus desceu à sepultura, desceu à mansão dos mortos. Aleluia. Jesus morreu, e morreu a morte que era a minha morte. Sim. Morreu a morte que era a tua morte. Sim. Te imagina num funeral de alguém que se jogou na frente de uma bala para te salvar. Te imagina no funeral de alguém que na hora que o pessoal veio lá te matar, você disse, não mate ele não, leve a mim, me mate. Te imagina num lugar como esse, te imagina num lugar onde que alguém tomou o teu lugar para morrer. E você está lá contemplando o corpo dele. Páscoa Aleluia. é esse desafio de em silêncio reverenciarmos o cordeiro. Na mesa dos israelitas estava lá o cordeiro morto. Eles ainda não entendiam, não era para eles, que aquele cordeiro era o próprio Cristo, que eles iam comer do corpo e participar simbolicamente do seu sangue por meio do vinho. É verdade. Eles não entendiam, mas nós entendemos que na Páscoa, Aleluia. na Páscoa do Senhor, reservemos um momento para, em silêncio, considerar o amor de Deus, considerar o sacrifício de Cristo, considerar que Ele cessou seu respirar, que Ele sofreu nas mãos de Deus uma morte atroz. Não foram os cravos que causaram a grande dor, mas a ira de Deus derramada sobre Ele. Aleluia. Em silêncio, mostremos respeito. Em silêncio, mostremos sabedoria. Tenhamos reverência, né? Que em silêncio mostremos sabedoria ao celebrar a Páscoa, não simplesmente com uma distribuição de chocolate, um churrasco, uma coisa. Não, mas parando para pensar, dizendo, nossa, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Aleluia. A nossa Páscoa é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Isso tem que estar na nossa mente. Sim. No nosso coração. Aleluia. No nosso ser. E que isso gere em nós uma paz, uma quietude, aleluia, uma certeza de que nós, por Cristo, temos paz com Deus. Aleluia. Não somos mais inimigos dele. Aleluia. Ainda que para isso o seu glória. filho teve que descer Sim. à morte. Silêncio. Aleluia. Silêncio. Mas sabe o que é lindo desse silêncio do sábado? É que a história não acaba no sábado. Oh, glória! A história não acaba aqui. Na verdade, a história continua amanhã. Aleluia! Amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre o que aconteceu depois desse dia, dessas 24 horas de silêncio. Então, assim, o que fica pra gente hoje, e algo que você precisa meditar, é que você tenha um coração reverente ao seu Deus. Que você pense no que Ele passou. Que você reflita, nossa, o meu Cristo passou por isso. Porque às vezes a gente até, o Evangelho, vê de uma forma romântica, mas a gente não tem noção, a gente às vezes não para pensar nos detalhes. E isso é importante para nos formar, para nos fazer entender, nossa, qual foi o processo do meu Cristo, né? Então, assim, fica a reflexão, silêncio, reverência, preste atenção, medite, reflita naquilo que o nosso Cristo passou.
reflita, porque cada processo desse é importante para nós como igreja, como filhos de Deus, porque a mensagem da cruz é quem nos salva. A mensagem da cruz nos ensina, nos instrui.